primeiro com o segundo, das 3 variáveis tem 2 variáveis em comum. Isso certo. Entre o segundo e o terceiro, uma só. Não certo. Só tem uma. Entre o primeiro e o terceiro, tem 2. Também certo. E aí, como eu tenho um termo que é comum para os dois, vou ter que escolher. Não tem muita como a gente saber qual que é melhor para escolher. Normalmente, nesse caso, é diferente do que aconteceu antes aqui. Uma escolha errada seria ter pego o primeiro com o último, porque aquilo que sobra não tem o que fazer. Mas nesse caso aqui, as duas situações são semelhantes, porque todas estão centradas num único só elemento. Esse aqui. A escolha que eu vou tomar nesse caso, tanto faz. Pegar o primeiro com o segundo, ou o primeiro com o último, tanto faz. Eu apenas recomendo que vocês procurem, quando for fazer a aplicação da regra 8, tentar já pegar quem está próximo, para não ter que ficar mudando muito de lugar os termos da expressão. Por que isso? Se eu pego o primeiro com o terceiro, eu vou escrever ele aqui. Claro, a expressão não é muito grande, mas isso pode acontecer com uma expressão maior. Eu pego esse com esse, e um termo que estava lá no início, eu não fiz nada com ele, aí acabam botando ele lá no final da expressão. Se a gente troca os termos de posição, o olho não consegue comparar tão facilmente o termo da linha de cima com a linha de baixo se não tiver embaixo do outro. Por que isso pode ser problema? Porque um dos erros mais comuns, o aluno na hora de passar limpo, na hora de transcrever uma etapa da simplificação para a próxima linha, é esquecer a barrinha em alguma variável. Se eu pego, por exemplo, só os 2 primeiros, peguei os 2 primeiros, coloquei o x e o z em evidência, aí ficou o y mais o y negado, esse termo eu não mexi. Pessoal, não é muito mais fácil encontrar uma diferença quando os dois estão próximos do que quando eles estão afastados? Como as variáveis são sempre as mesmas, a expressão parece que é tudo igual. Então, se eu deixo os dois valores próximos, um debaixo do outro, eu numa revisão, vou revisar antes de entregar minha prova, eu posso encontrar com mais facilidade esse esquecimento aqui. E olha, dá toda a diferença. Uma variável que deu, eu troquei, esqueci de colocar a barrinha, pode fazer com que nos próximos passos eu simplifique coisas que não eram para simplificar e chegue a um resultado completamente diferente. Bom, fazendo então assim, fiz esse elemento eu não trabalhei com ele, só copiei ele para baixo. Aqui eu tenho uma variável somada com o seu inverso, com o seu contrário, isso é regra 2, e eu sei que isso aqui dá 1, então eu elimino. Fiquei apenas com xz e xyz negado. Então, a cada vez que eu faço uma etapa da simplificação, eu sempre tento novamente. Dá para aplicar a regra 8? Tem algo em comum para colocar em evidência? Tem. Uma variável só. O professor falou que quando tem 3 variáveis, quando tem 3 variáveis nos 2 termos. Porque se eu tenho um termo com uma variável a menos, e dessa variável a menos eu ainda tenho uma parte comum nos 2, veja como vai valer a pena colocar o x em evidência, por exemplo. Eu coloquei o x em evidência, mas não deu a regra 2 nem a regra 4. Mas apareceu uma regra 11 ali dentro. Porque como tinha diferença de número de variáveis, aqui só tinha 2. Coloco uma em evidência e a outra fica sozinha. E se eu tenho variável sozinha somada a produtos, eu tenho como aplicar a regra 11. E formou-se aqui a regra 11. Esse z que está sozinho, ele pode eliminar esse z que está ao contrário. E aí fica o x multiplicado daquela soma. Bom, pessoal, do ponto de vista lógico, simplesmente lógico, e a gente vai ver mais tarde, depois da prova, que existe daí uma diferença quando eu for implementar isso com chave ou com outro tipo de dispositivo.
Mas, do ponto de vista lógico, tanto faz a resposta ficar dessa forma, ou dessa forma. Do ponto de vista lógico, nenhuma das duas respostas tem diferença. Mas, no ponto de vista de construção dos circuitos, quantas chaves nós temos aqui nesse circuito e quantas chaves nós temos aqui? 3 aqui. Numa tem 3 chaves, nos outros tem 4. E aí então, essa é mais simples. Quando eu coloco uma chave que é comum em evidência, eu não preciso repetir ela. Tá? Mas, no caso nosso que a gente está apenas aplicando as regras para obter a expressão mais simples, qualquer uma das duas respostas serve. Pessoal, quando eu tenho no exercício a barra de complemento para ser executada, eu tenho um risco, um problema que pode acontecer. É quando os operadores trocarem de precedência e eu esquecer de colocar parênteses. Porque aonde não existe parênteses é porque a precedência já está dizendo quem vem primeiro. Mas quando a gente inverte, seja no dual ou seja no demorgo, por causa da barra, essa precedência vai mudar, o operador vai mudar. Tá? Por exemplo, se eu aplicar um dual em cima do produto, ele vai virar o quê? Adição. E a adição tem menos prioridade. Só que as variáveis, elas não podem trocar a relação que existia entre elas. Vamos fazer aqui um exemplo. Esse exercício aqui, esse exemplo. Tá? Antes de sair aplicando a barra de De Morgan, a gente sempre tem que procurar simplificar o que puder ser simplificado. Quanto menor for a expressão que deva ser invertida, menos risco de errar eu tenho, menos risco de acontecer coisas erradas. Por exemplo, aqui embaixo da barra eu posso aplicar a regra 8 nessa expressão, porque se eu for olhar para ela, que formato ela tem? Soma de produtos. É uma soma de produtos. Tem alguma variável em comum? O W. Tá? O W pode ser colocado em evidência antes de aplicar o De Morgan, né? Antes de aplicar a regra 9, eu posso fazer isso aqui. Portanto, aqui se eu tiro o W e coloco em evidência, sobra o X negado. Mas e aqui que o W estava sozinho? O que sobra quando ele vai para evidência? 1. 1 mais X negado é 1. Ou seja, só fica o W. Então veja, o que eu tenho para inverter é isso aqui. Já diminuiu. E agora não tem mais nada para fazer. É a única situação em que, mesmo não podendo mais aplicar a regra 8 nem a regra 11, eu não cheguei no fim. Porque eu não posso deixar uma expressão com uma barra inteira. Ela tem que estar individualizada para eu considerar como resultado final da simplificação. Portanto, aqui eu não posso aplicar a 8 nem a 11, portanto, chegou a hora de fazer a regra 9. Aplicar o complemento da expressão. E no complemento, todas as variáveis se negam, né, se invertem, e todos os operadores mudam para os seus operadores dual. Né, porque o complemento da adição ou dual da adição é a mesma coisa, produto. Complemento do produto ou dual do produto é a mesma coisa, é a adição. Então aqui ficaria o seguinte, ó, fica W negado, a adição vira produto, o Y fica negado, esse produto vira adição e o Z fica negado. Apliquei a regra 9 perfeitamente em todos os elementos da expressão, mas ela está errada. Por que ela está errada? Porque nem o De Morgan e nem o dual pode trocar a afinidade que as variáveis tinham antes. Qual a relação mais forte que eu tinha aqui entre as variáveis? Entre o W e o YZ ou entre o Y e Z? Entre o Y e Z. Mesmo após fazendo um dual ou fazendo o De Morgan, essa relação não pode mudar.
tem que continuar sendo a relação prioritária. Ou seja, o que está faltando aqui? Um parênteses aqui. E a gente pode até perceber que realmente pode ser que seja verdade, porque faz diferença eu colocar um parênteses aqui? Na expressão de cima? Não. Porque a multiplicação já era prioritária. Mas o dual ou o complemento de um parênteses, o que é? Parênteses. É que como não precisava botar o parênteses antes, eu não percebi que o parênteses foi obrigado a ser colocado depois. Mas isso aqui tem que ser tomado muito cuidado. Quer ver um caso aqui, ó? Se eu desse essa expressão para vocês, ó, xy mais xy negado mais x negado z, e pedisse para vocês aplicar o dual na expressão, vocês iriam colocar o parênteses? E se não colocar, está errado. E tinha parênteses antes. Daqui para cá, tem que surgir um parênteses. Tá, basicamente, se vocês quiserem anotar isso como observação, esse parênteses sempre vai aparecer quando eu transformar de produto para adição. Se eu pegar o operador de maior prioridade, ele virá um de menor prioridade. É nesse o caso em que acontece o aparecimento do parênteses. Quando o operador de maior prioridade se transformar em um de menor prioridade. Aí o parênteses tem que aparecer. Bom, então acho que com esses exemplos vocês podem fazer um pouco melhor esse exercício. O 8, mas no 8 não, é 7. 7. Com exceção, e aí vocês não precisam se preocupar, é com o exercício F, tá? Para essa prova. Para a prova da semana que vem, um exercício conforme o exercício F do 7, tá? Vocês não precisam se preocupar.